Verdadeiramente grandes coisas tem o Senhor feito por nós e por isso nós estamos aqui. São 7 anos. 7 anos. Há 7 anos atrás começava uma grande obra do Senhor nessa cidade. Há 7 anos atrás nós começávamos um período de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. São 7 anos, querido, restaurando vidas, edificando famílias. 7 anos em que Deus escolheu pessoas muito especiais para nos ajudarem a estarem aqui nessa noite. E você faz parte disso. Há 7 anos atrás, na garagem da minha casa, Deus começava a construir uma bela história. E hoje nós temos aqui muitas pessoas que podem testemunhar das grandezas que Deus tem feito nesse tempo. Nesses 7 anos, são tantos testemunhos que fica até difícil de escolher alguns para nós contarmos. Os milagres de Deus começaram a acontecer ainda na garagem ali de casa. Teve um dia que a Kátia chegou com uma hemorragia bucal. Ela estava sangrando muito pela boca. E nós começamos a cantar uma música chamada Pra Tocar no Manto, que fala sobre aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E enquanto nós cantávamos aquela canção, imediatamente a Kátia foi curada. 1 mês e meio depois nós mudamos para o Pacoval. Eu não me esqueço do dia que a Nayara chegou. Nayara, você pode fazer assim com a mão? Você e o Nayara está aqui, o Rodrigo. Nayara um dia chegou chorando numa quarta-feira, dia de oração. Nós éramos poucas pessoas, pouco mais de 30 pessoas. E a Nayara disse: pastor, eu fui no médico, o médico disse que eu nunca vou poder ter filho. Ele disse que eu tenho muitos miomas, eu tenho um problema sério. Ele disse que eu nunca vou poder ter filho. Eu disse para ela: Nayara, a última palavra é a de Deus. E 2 meses depois, a Rebeca estava dentro da barriguinha dela. E hoje ela tem o Davi também, porque para Deus nada é impossível. Ali no Pacoval começou o processo de conversão do Fábio e da Josi, que hoje são líderes na igreja. Ali chegou o pastor Eduardo, a pastora Raquel, o pastor Fabrício, a pastora Michele. Ali no Pacoval nós tivemos uma experiência muito interessante, porque nós iniciamos a igreja e Deus tinha falado: não, vou fazer de vocês um grande povo, como ele falou para Abraão. Só que de Abraão só nasceu um, Isaac. E depois foi crescendo. E ali a gente só ganhava crianças. E chegou uma época que nós tínhamos aproximadamente 40 crianças que viviam em situação de risco, viviam na ponte, lixo na porta, água subindo, e de uma maneira sobrenatural, Deus pegou aquelas 40 crianças, e através da vida delas, porque os pais não congregavam na igreja, só elas iam em todas as reuniões, e ali Deus tirou todas aquelas crianças da ponte, e deu casa aos seus pais, num local seco. Todas elas moram ali hoje, próximo do Açaí. Deus é muito bom. Aí depois nós nos mudamos aqui para Iracema Carvão Nunes, né? A pastora falava sobre o milagre do prédio. Foi nos dito assim: tem que trocar algumas telhas, né? Algumas telhas pode ser 10, né? Eu não esperava que fosse 300. E a madeira toda podre, querida, eu não sei de onde, só sei que veio do céu. E nós tivemos dinheiro para trocar todo aquele telhado, para fazer todas as reformas. Ali um dia chegou um homem, que a pastora já falou, alcoólatra, um homem completamente desacreditado. Chegou andando a pé, depois andava de bicicleta, depois passou aí de ônibus e hoje carrega os discípulos num carro, que é o irmão Cláudio, Bahia. Ele e a irmã Irene tiveram as suas vidas transformadas. Naquele lugar nós vimos nascer muitas pessoas para Jesus, né? Ali também na Iracema chegou a pastora Lindomar, chegou a Regiane, que hoje é a diretora da nossa escola, e aí nós viemos aqui para esse prédio.
E nós começamos a ver muitos milagres, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo restauradas, famílias que estavam a um passo do divórcio, e hoje são famílias que são usadas para restaurar pessoas. Eu queria pedir uma coisa nesse momento, eu queria pedir a todas as pessoas que chegaram na igreja vivendo juntas, que tinham uma vida em pecado, porque quem não está casado no cartório vive uma vida de pecado, ela vive uma vida que nós chamamos, a Bíblia chama de fornicação, que é sexo fora de um casamento. Eu queria que todas as pessoas que casaram depois que chegaram aqui na igreja, ficassem de pé. Todos os casais levantassem as mãos. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Amém? O último casal que casou foi a Lu e o Augusto, né? E foi interessante porque nós fizemos o seminário de cura de maldições, de quebra de maldições. E enquanto eu ministrava, no final da ministração, a Lu chegou para mim e falou assim: pastor, eu e o Augusto tem anos que nós tentamos nos casar e nunca dá certo, sempre falta um documento, alguma coisa. E para o senhor ter ideia, hoje nós fomos no banco tirar dinheiro para ir no cartório. Na hora que nós chegamos no banco, acabou a energia. E eu me lembrei que a minha mãe disse assim: eu prefiro ver você morta do que ver você casada. E naquela noite nós oramos, quebramos aquela maldição. No dia seguinte, ela conseguiu dar entrada nos papéis, e dia 25 agora, eles casaram. Uma família estruturada gera uma sociedade estruturada. E não tem condições de existir uma família estruturada se essa família não estiver debaixo da graça de Deus. Nesses 7 anos nós tivemos muitas histórias, algumas histórias tristes, e essas histórias tristes a gente deixa ela para o passado, porque história triste é filme de drama. Quer ficar triste? Vai ver um filme de drama, meu irmão. Mas aqui nós temos histórias de filmes de vitória, história de filmes alegres. Dentro disso aí a gente tem algumas histórias muito boas. Por exemplo, um dia no Pacoval, num dia de maio, debaixo de uma chuva, a gente está saindo da igreja, numa reunião de oração, só tinha o pastor Luiz de homem. E quando a gente chega lá fora, o carro da Ione está com o pneu furado. A Ione tinha um Fiat Uno, queridos. O carro dela era tão velho que se batesse em alguém, o perigo era morrer de tétano. Porque velocidade para matar não tinha. E aí lá vai o pastor Luiz trocar o pneu. Aí quando o pastor Luiz, imagine, se o carro era velho, imagine o estado do macaco, querido. O pastor foi lá, pegou o step, né? O step dela era tão novo, querido, que não tinha nem aqueles cabelinhos. Era mais careca do que um bebê recém-nascido. E aí o pastor vai trocar o pneu. Quando o pastor está trocando o pneu, o carro cai em cima do pé do pastor. Eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, eu mereço. Passado alguns dias, Deus mandou eu falar para ela do púlpito: Ione, antes do final do ano você vai ganhar um carro. E aí ela começou a orar, e ela falava: meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar o carro, como é que vai ficar o meu pastor? Parecendo que tinha sido eu que tinha falado com ela. E quando foi no dia 27 de dezembro daquele ano, ela me ligou, nós estávamos viajando, ela ligou e falou assim: pastor, o meu carro chegou.
Aí nós estamos ali no Pacoval e o apóstolo Ari Caetano manda uma mensagem: Pastor Luiz, nós vamos ter a primeira conferência do MDA do Rio de Janeiro, gostaria muito que o senhor viesse. E aí nós falamos assim: nós vamos, apóstolo. E aí eu abri para a igreja: quem quer ir comigo? E aí todo mundo começou: nós queremos ir, aquela coisa toda. E nós levamos mais ou menos umas 20 pessoas para o Rio de Janeiro, querido. Uma turma, né? E aí compraram passagem, aquela coisa toda, e liga, e arruma lugar para ficar. E nós viajamos em voos diferentes. Eu fui na frente, eu e a pastora. Aí depois foi a pastora Raquel com o pastor Eduardo, e fomos viajando. E nisso, os últimos que ia viajar eram o Charles e o Fábio, né? O lugar mais longe que eles tinham ido era ali em Santana. Aí eu perguntei para eles: vocês já voaram de avião? Não, pastor, a gente não voou. Eu fiquei preocupado, né? Eu falei assim: qual que é o roteiro de vocês? Não, a gente vai para Brasília. Aí eu falei assim: olha, cuidado em Brasília, o aeroporto é grande, muda o tempo todo de portão, então você fica esperto lá para vocês não se perderem, beleza? Beleza. Aí expliquei tudo. Aí virei para eles e falei assim: vocês têm dinheiro para viajar? Aí o Fábio: claro, pastor, estou levando R$10. Aí, né, o Charles, quem conhece o Charles aqui? Se tu não conhecer, é só você olhar para o homem mais alto da igreja, é o Charles. Aí, virei para o Charles: Charles, você tem dinheiro? Aí o Charles é muito tímido, o Charles falou comigo assim: eu tenho 20, pastor. Aí eu fui e falei assim: ó, então tá aqui, ó, vou te dar R$100, mas só use em caso de emergência. Pode ser que aconteça algumas coisas, vocês precisem desses R$100. O dinheiro é de vocês, mas usa com parcimônia. Aí o Fábio: beleza. Aí eles saíram daqui à noite, aí chegaram bem de manhãzinha em Brasília. Aí os dois bonitão vai tomar um café. Aí chega lá e fala assim: quanto que é um café com pão de queijo? Aí a menina olhou para eles e falou assim: é 15, vai 2? Aí o Fábio olhou pro Charles, o Charles olhou e falou assim... E o voo dele só saía à noite. Aí o Fábio, ele tem um problema que ele não consegue falar com ninguém, né? Aí tinha um senhor, ele virou e falou assim: eita, cafezinho caro, né? Égua do café caro. Quando ele falou égua, o cara perguntou: você é de onde? Eu falei assim: eu sou de Macapá. Aí ele falou: você mesmo, você está indo para onde? Para o Rio de Janeiro. O que vocês vão fazer do Rio? Não, estamos indo para lá, para uma conferência da igreja. É a primeira vez de vocês em Brasília? Rapaz, é a primeira vez que a gente anda de avião. Aí o cara virou e falou assim: vocês não querem conhecer Brasília? Eu sou taxista. Queridos, nessa época eu trabalhava na MMX em Brasília 2, 3 vezes por mês. Um táxi até no hotel era R$50. Um turno saía por mais de 120. Aí o Fábio virou para ele e falou assim: não, sabe o que é? Que a gente está com muito pouco dinheiro. Aí ele virou e falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o tour, vou te mostrar tudo de Brasília. Vou cobrar R$40, preço da gasolina. O Fábio olhou pro Charles e falou assim: Charles, nós fica com fome, mas nós conhece Brasília. Resultado, queridos, os dois saem, conhecem Brasília. Na hora do almoço, o cara: vamos almoçar? E fala assim: não tem dinheiro. O cara ainda pagou o almoço para eles. Aí aconteceu uma coisa inédita, né? Chegamos no Rio de Janeiro, com 2 horas que nós chegamos no Rio de Janeiro, todo mundo era carioca. Chegamos no Rio de Janeiro, o pessoal começou: Pastor Luiz, Pastor Luiz. Todo mundo carioca. Aí 4 mulheres resolveram: nós queremos ir em Copacabana. Só que a gente estava em Irajá, querido. Irajá para Copacabana de carro é longe, dá uns R$150 de táxi. Aí, como é que a gente faz? Não vamos pegar um táxi. E se o cara ficar dando volta com a gente? Não, a gente entra, fala que é do Rio de Janeiro e já pede logo, fala qual que é o valor. Aí entraram no táxi. É taxista? Quanto custa para levar a gente lá em Copacabana? O taxista já achou aquilo
estranho, né? Por quê? De metrô é R$4. E elas estão querendo ir de táxi, né? Aí ele, não, aqui é no taxímetro. Não, aí você vai enganar a gente. Fala, preço fechado. Quando você vai levar a gente em Copacabana? Aí o telefone toca, aí ela atende. Alô? Não, minha amada. Não, estou no Rio de Janeiro, estou em Macapá, não. Daqui 10 dias eu estou voltando por aí. Aí elas olharam, vamos descer do táxi? Aí tem uma pessoa, né? Ela é esposa do Charles. Aí ela chega para mim e fala assim: e pastor Luiz, o melhor açaí que tem é o açaí do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro o açaí é com banana e granola. Eu falei assim: o açaí agora está dando no coqueiro da praia. Em Macapá não tem banana e não vende granola, minha filha. Aí aqui em Macapá, eu não vou falar o nome dela, que ela vai ficar com vergonha. Ela é esposa do Carlos. Ela é supervisora do setor verde. Ela é mãe da Érica, mãe do Everton. E aí, nós combinamos de ir para Oiapoque. E aí o Zé Carlos está ali fora, aí o Zé olhou para mim e falou assim: pastora Débora tem a maior dificuldade de subir no carro, porque não tem estribo. Aí eu falei com ele: ô Zé, além de não ter estribo, não tem capota atrás, a gente viaja as malas mole. Ele falou assim: pode mandar colocar por minha conta. Eu falei: glória a Deus, deixa Deus te usar, Zé. Aí tá, colocamos, aí fomos viajar. Aí estamos viajando, paramos no Tartarugalzinho para abastecer e ir no banheiro. Aí estou vendo a Ione naquela maior dificuldade para subir no carro, puxando no carro. Aí passa um tempo, lá vamos nós. Aí paramos de novo para almoçar e ela naquela dificuldade para descer, para subir. Na terceira vez eu não aguentei. Eu virei para ela e falei assim: vem cá, Ione, por que você não pisa no estribo para subir? Uai, pastor, pode? Não quebra, não? Aí seguimos a viagem. Começando a anoitecer, a pastora Débora virou para mim e falou assim: pastor Luiz, desce lá e lava o farol. Eu falei assim: não, eu vou deixar ficar quase escuro, aproveitar o dia ainda claro. E isso a Ione está atrás. Aí eu peguei uma garrafa d'água, virei para a Ione e falei assim: Ione, me empresta aquele papel higiênico. Aí a Ione quase chorando: pastor, eu esqueci lá no último lugar que nós paramos. Aí eu virei para a pastora Débora e falei: não tem pastora não, presta aí alguma coisa. Aí a pastora Débora vai e pega uma sacola de plástico. Só que a bendita da Ione não lembra que é para limpar o farol. Baixa a cabeça e começa a chorar: coitado do meu pastor. Ai, ai, você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Essas histórias só para mostrar para vocês que a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Amém? Aleluia.